Olá, gente amiga. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Mais um trabalho doutrinário que fui convidado para fazer agora para o pessoal, para as amigas e para os amigos do Templo do Silêncio, com o título O Jugo Leve. O Jugo Leve é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo que está no capítulo 6º, que tem o título de O Cristo Consolador. E o primeiro item do capítulo 6º é exatamente o jugo leve, fazendo os agradecimentos iniciais à casa pelo convite, a você que está aí do outro lado acompanhando esse trabalho, dentro do que lhe é possível e daquilo que você busca para uma compreensão melhor, deixando aí seu comentário, sua pergunta. De vez ou outra eu vou lá dar uma olhada para ver se tem alguma questão que eu deixei de tratar, que eu deixei de responder. Podem ficar à vontade. Assim que me for possível, dou uma olhada novamente nessa palestra no YouTube e aí deixo lá as respostas para as possíveis perguntas que vocês tenham a fazer. É importante, e eu gosto sempre de trazer esse tipo de reflexão. Sempre que falarmos sobre Jesus, ainda que sejam sobre as questões morais, sobre as mensagens de cunho moral trazidas por Jesus, para mim é fundamental que seja feita uma contextualização, né? É você falar um pouco do que acontecia naquele momento da história onde determinada frase, determinada parábola aconteceu, ou melhor, onde elas foram ditas. O que estava acontecendo naquele entorno, o que estava acontecendo com aquele povo, o que estava acontecendo ao redor e que levou uma ou outra personagem a trazer essa contribuição para nós. No caso de Jesus, então, é mais importante ainda, porque muitas vezes a ideia que nos é passada a respeito da passagem do Cristo é que era uma época de dificuldades, sim, mas que era uma época de dificuldades, eu diria, homogêneas, né? Como o Império Romano tentando subjugar o povo judeu. Tentando não, tentando e conseguindo. Mas as questões não se resumiam apenas a isso. Claro, essa era a mais importante. Mas no próprio povo judeu havia uma disputa grave, uma disputa importante, e não à toa surgiram aí as cisões dentro do próprio judaísmo. Só para falar da época de Jesus, nós tínhamos os fariseus, os saduceus, isso são nomenclaturas diferentes para cada tipo de crença dentro do judaísmo que aquele grupo, aquele aglomerado de pessoas, eles professavam. Jesus era, embora, ao contrário do que muitas pessoas, muitos espíritas, inclusive, quando vão fazer palestras, dizem isso, Jesus ele seguia sim os preceitos judeus, a grande maioria deles. Alguns, Jesus não cumpria, como por exemplo o trabalho aos sábados, o não poder comer esse ou aquele tipo de carne. Eram poucas coisas, mas a maioria das questões, Jesus fazia igualzinho. Não à toa, não é que Jesus tenha se permitido batizar, que é outra coisa da história que a gente conta de maneira mal contada. Que dizem assim, Jesus se permitiu batizar por João Batista. Jesus não se permitiu batizar, Jesus foi se batizar. Se permitir é quando alguém me chama para fazer alguma coisa que eu não quero no primeiro momento, e aí mudo de ideia e permito que faça. No caso de Jesus, não. Ele foi ao encontro de João Batista, que inclusive questionou, né, dizendo que ele não tinha
alcance moral suficiente para ele ser o batista de Jesus. E Jesus, não, não está todo mundo vindo se batizar aqui nas águas do rio, não é você quem faz isso, então eu vou fazer também. E assim aconteceu. Então, essa necessidade de contextualização é muito importante para que a gente possa entender uma ou outra frase dita, uma ou outra palavra utilizada. E a palavra julgo é uma delas, que nós precisamos compreender exatamente para que tenhamos uma noção mais exata daquilo que a mensagem de Jesus, traduzida ou interpretada no Evangelho segundo o Espiritismo, possa fazer um pouco mais de sentido para nós. E claro, eu vou, sempre que tem alguma questão relacionada a palavras, eu não tenho outro lugar para ir senão o dicionário. O dicionário diz assim, o julgo, a palavra julgo, ela tem tem algumas na verdade, né? São 4 no total, são 4 possibilidades de conceito. Eu separei apenas 2, quer dizer, separei 2, mas vou citar 3. A primeira delas, julgo, é aquela ferramenta, aquele apetrecho que coloca no pescoço dos bois, principalmente quando aquele boi, principalmente não, especialmente quando aquele boi ele é destinado a levar uma carroça, levar um carro. Então coloca aquele instrumento de madeira no pescoço dele, prende-se as hastes da carroça, do carro, do que quer que seja, naquele instrumento e aquilo é que serve para dar direção. Então, enquanto o animal está com aquele instrumento no pescoço, quem dá a direção a ele é o condutor da carroça. Então, esse é o primeiro sentido da palavra julgo. Segundo sentido, e aí é um sentido histórico, o próprio dicionário nos fala que julgo era uma espécie de forca, por baixo do pescoço, não por cima no caso dos bois, mas para os humanos por baixo, da qual desfilavam perante os romanos os inimigos vencidos. O que era que os romanos faziam? Toda vez que eles aprisionavam alguém, toda vez que eles prendiam alguém importante, eles logo colocavam essa forca, dando uma ideia absoluta de domínio sobre aquela pessoa, e não satisfeitos com o aprisionar da pessoa, eles faziam com que essa pessoa desfilasse em praça pública, todo acorrentado. Para quê? Para mostrar força, para mostrar poder, para mostrar quem é que mandava. E daí surge a terceira possibilidade que eu destaquei aqui para a palavra julgo. Aí de forma um pouco mais objetiva, né? Julgo significa domínio, significa uma força repressiva, significa uma sujeição. Mas tem alguma coisa estranha aí, porque não casa muito bem com a mensagem de Jesus. Porque se foi Jesus mesmo quem disse que o jugo dele era leve, então significava dizer que Jesus também disse que o seu domínio, a sua força repressiva perante nós era leve. Tudo bem, poderia até ser leve, mas ainda assim era um domínio. Não esqueçam que todos os textos trazidos, relacionados às falas de Jesus, eles têm 2 características que eu gostaria de citar aqui. A primeira delas é que, como vocês sabem, nenhum deles foi escrito pelo próprio Jesus. Tudo o que se sabe sobre Jesus, religiosamente falando, evangelicamente falando, está baseado no relato de 4 evangelistas, os chamados 4 evangelhos canônicos: João, Mateus, Marcos e Lucas. E a segunda observação importantíssima: tudo que Jesus falava, as parábolas, as histórias, as frases, as orientações, tudo estava adaptado àquela sociedade. Jesus estava na região da Judéia. Lá, ele não tinha contato, por exemplo, com chineses.
não vou falar brasileiro porque Brasil não existia ainda naquela época, mas não tinha contato com a população africana da Baixa África, né? Da África no hemisfério sul, porque a região de Jerusalém ela tem até uma certa proximidade, o Oriente Médio, com basta cruzar o Estreito de Gibraltar, já chega na Espanha, da Espanha para o Oriente Médio já é bem mais rápido. Mas, de qualquer maneira, Jesus não tinha esse contato. Ele não tinha contato, como disse, com os povos orientais, do extremo leste. Jesus não tinha contato com os povos de cá do outro lado, do oeste, era só aquela região. Então, para ele, o que importava era aquele núcleo que estava, como disse agora há pouco, sob o jugo do Império Romano. Então, Jesus utilizou essa palavra, provavelmente, repetindo, caso ele efetivamente tenha utilizado, ele o fez provavelmente porque ela estava ligada ao sofrimento do povo judeu em relação ao Império Romano, a submissão do povo judeu em relação ao Império Romano. Então, se eles passavam por todo aquele processo, nada mais simples para a compreensão daquele povo que a palavra utilizada fosse uma palavra que já estava no dia a dia deles. Então, aí Jesus fala do jugo leve. O texto do Evangelho de Mateus, quem quiser conferir depois, no capítulo 11, versículos 28 a 30, diz em um trecho assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós a minha submissão, a minha forma de direcionar vocês. E aprendam comigo que sou brando e humilde. Então aí a gente já vê, se tomarmos as palavras na tradução fria do termo, nós já vamos ver um paradoxo. Como é que uma pessoa que é branda e humilde de coração diz que a gente deve estar sob o jugo dele? Um brando, um humilde não vai aprisionar ninguém. Mas como disse, a gente precisa analisar contextos antes de fazer qualquer interpretação a respeito de Jesus. Então tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Aí já tem um outro paradoxo também. Esse jugo que Jesus falou, ele não pode ser no sentido literal, porque o jugo literal ele não vai dar repouso para a alma de ninguém. Concordam vocês comigo? Então é analisar com calma, analisar com cuidado. Aliás, o que é a Bíblia, e para o nosso caso aqui, o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, senão um livro interpretativo, na esmagadora maioria dos textos. Quem aqui quiser compreender o livro do Apocalipse, por exemplo, não vai conseguir chegar em lugar nenhum se levar tudo ao pé da letra. Aliás, ali não tem nada que se possa levar ao pé da letra. Não esqueçam que no Apocalipse estão narradas as visões de João Evangelista. Pensem aí nos nossos médiuns de hoje. Quantos não são aqueles que enxergam uma coisa e o outro que é médium também não está enxergando nada? São visões. Então assim se dá com tudo o que é relacionado à religião, religiosidade, espiritualidade. Nós precisamos analisar com um pouco mais de cautela. Então o convite de Jesus era para que nós nos sujeitássemos, nós fôssemos submissos ao seu amparo, não às suas regras, às suas ordens, porque Jesus não dava ordem a ninguém, Jesus convidava. Ou não foi assim que ele conseguiu juntar no primeiro momento os 12 apóstolos? Eram convites. Você ia se você quisesse. Esse é o jugo do Cristo, o jugo leve. E esse convite sempre feito de forma amorosa, sempre feito de forma contundente, porém nunca agressiva.
esclarecendo, tornando públicas informações que muitas vezes apenas ele poderia trazer, apenas ele poderia dar. E assim conseguiu juntar um grupo de pessoas, um grupo de homens, primeiro 12, depois os relatos históricos falam em aproximadamente 70 pessoas andando com Jesus para cima e para baixo, e a gente só lembra dos 12, né? Quando lembra dos 12. Aliás, uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês. Quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Quantos de vocês sabem o que significa o feriado de Corpus Christi sem pesquisar no Google? Eu, Ivan, todos os anos preciso ir ao Google pesquisar o significado, porque eu nunca sei, nunca lembro. Aliás, vou abrir um pouco mais. Eu posso afirmar, pela experiência vivencial com as pessoas que já passaram por minha vida e que continuam na minha vida, que dos feriados religiosos brasileiros, os dois únicos que nós temos certeza do significado são a Sexta-feira Santa e o Natal. Os outros, por exemplo, a Páscoa, a grande parte das pessoas não sabem explicar o feriado da Páscoa, a data da Páscoa, na verdade, né? O domingo de Páscoa. O São João, que está se aproximando, e tem gente que até hoje não sabe se no São João é comemorado João Batista ou João Evangelista. A terça de Carnaval. O Carnaval era uma festa pagã, mas aí a Igreja Católica se apropria, faz ali uma maquiagem, e a terça de Carnaval é o feriado dos exageros, que é para você na quarta-feira entrar no período de quaresma, 40 dias de jejum. E quem é que pode fazer 40 dias de jejum? Só se for jejum espiritual, porque material está complicado. Aliás, do jeito que as coisas estão, nós até vamos ser forçados a fazer jejum, né? Com o preço que as coisas estão. Mas isso tudo só para dizer que a gente, nessa ideia de religiosidade, principalmente naquilo que ainda assim é trazido por Jesus, pelo menos da sua época ou em sua homenagem, nós andamos meio que desconectados dessas mensagens. E isso realmente não é, no meu modo de ver, muito auspicioso para os nossos propósitos, porque dificilmente nós vamos conseguir fazer bem algo que não nos faça sentido. Então, por exemplo, o feriado do Corpus Christi, para a esmagadora maioria das pessoas, é só um dia de descanso, não faz o menor sentido. Ah, que bom que é feriado, mas é feriado porque não interessa, interessa que é feriado e não fui trabalhar. Quando a gente fala no jugo de Jesus, na submissão ao seu amparo, nós estamos nos entregando a uma vida espiritual, ainda que viventes, encarnados na Terra. Apenas com Jesus, de forma de forma muito mais clara do que até aquele momento, de forma muito mais importante, nós fomos perceber, ou melhor, nós passamos a ter contato com as ideias das consolações, que são baseadas na fé no futuro, porque o materialista, aquele que acha que morreu, acabou, que atarrachou ali os pregos do caixão e está tudo resolvido, para ele tanto faz como tanto fez. Como diz o ditado francês, né? Laissez-faire, laissez-passer. Mas para as pessoas que creem, ou melhor, que têm certeza da vida futura, nós precisamos, de alguma maneira, tomar contato com as possibilidades de consolações, porque se não for assim, nós não vamos conseguir sair dessa loucura que nós estamos envolvidos na nossa sociedade. Qual é o cenário de hoje? Aliás, de hoje não. Qual é o cenário da história da humanidade até hoje? E como num ciclo ininterrupto, ele fica se repetindo, às vezes mais
de forma mais grave, às vezes de forma mais simples, mas sempre numa repetição. Nós hoje vivemos em misérias, misérias de todas as ordens. Aliás, eu vi a notícia esses dias. Olha o nível que o ser humano consegue chegar. E aqui eu vou falar de miséria material e de miséria moral. Não sei se vocês viram um rapaz que vende trufas em um sinal de trânsito numa cidade do interior de São Paulo. Ele foi abordado por uma pessoa que lhe entregou uma nota de R$ 100 e levou todas as suas trufas. Imagine que felicidade para esse rapaz. Meu Deus, com um carro só, ele conseguiu vender tudo, ele podia voltar para casa mais cedo com o dinheiro que talvez ele leve, sabe-se lá quantos dias para conseguir, levou R$ 100, entregou todas as trufas, levou o dinheiro para casa e foi se congratular com a sua família. Quando percebeu que o dinheiro era falso, a nota era falsa. Vocês conseguem alcançar? Eu confesso a vocês que eu tive dificuldade. Dificuldade em alcançar, em tentar fazer um movimento de empatia e me colocar no lugar da pessoa que enganou o pobre do menino. Que tipo de alma é essa? Que tipo de espírito é esse encarnado aqui na Terra, que é capaz de dar um golpe em um rapaz que está vendendo no sinal de trânsito? Gente, eu digo a vocês, de verdade mesmo, de coração, eu fiquei numa tristeza quando eu vi essa notícia. Porque não é possível que uma pessoa dessas consiga colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que prejudicou um pobre de um rapaz que estava ali tentando garantir a sua alimentação. Ele não está ali para comprar tênis, para comprar roupa, para pagar. Não, nada disso. Ele está ali vendendo suas coisinhas para se alimentar. E a pessoa entrega uma nota falsa de R$ 100. O rapaz que estava ali buscando aplacar a miséria material da sua vida é visitado pela miséria moral que uma boa parte da humanidade ainda vive. As inúmeras decepções que sofremos, tantas pessoas nos decepcionam. E queira Deus que não sejamos nós essas pessoas a decepcionar quem quer que seja de maneira voluntária, né? Porque existem pessoas que se sentem decepcionadas com alguma atitude nossa, onde nós não temos responsabilidade, porque é a forma como essa outra pessoa viu, interpretou, sentiu. Não foi a forma como você falou, como você fez. Mas de maneira geral, todos nós sofremos decepções, às vezes até decepções diárias, né? Decepções com familiares, com filhos, com pais, com mães, com o marido, com a mulher. As dores físicas que nos visitam com muita frequência. Eu estava brincando esses dias com uma amiga, eu fui agachar para fazer alguma coisa, quando levantei, fiz aquela... Ai, e levantei, o que é, rapaz, tá morrendo? Eu disse, acho que não, mas a idade começa a cobrar umas coisas da gente. Você tá com que idade? Eu digo 40, eu digo, eu sou mais velho que você e não tô assim. E era verdade, 1 ano mais velho, tudo bem, né? Mas era mais velho. Eu digo, vou ter que comprar essa fórmula sua aí para ver se a coisa alivia, porque a coluna já começa a reclamar logo. Isso para falar das dores, entre aspas, simples, porque há outras que são bem graves.
Não sei se vocês já perceberam, é muito difícil que qualquer um de nós aqui não conheça ou até já não tenha passado pela experiência de um câncer. Parece que todo mundo tem câncer agora, né? Não é por... Isso é uma opinião pessoal. Não creio que isso seja porque as pessoas estão tendo mais câncer, não. Eu creio que isso aconteça porque os meios de investigação, os aparelhos da medicina, eles estão com uma tecnologia muito mais avançada do que era anos atrás, e isso facilita os diagnósticos, inclusive os diagnósticos precoces, que ajudam a dar um tratamento antecipado, e aí a pessoa consegue passar até com uma certa tranquilidade, a depender do seu estado de saúde. Problemas com perdas de seres amados, que todos nós passamos, já passamos e ainda passaremos. Aliás, tem um pouco mais de um mês que a minha segunda avó, né, a primeira já desencarnou vai fazer 3 anos, foi em 2018, novembro de 2018, e a segunda desencarnou há pouco mais de um mês. E por mais que nós sejamos espiritualistas, reencarnacionistas, porque algumas pessoas dizem assim, perguntam assim, Ivan, você acredita mesmo na reencarnação? Eu digo, não, eu não acredito na reencarnação. Eu tenho certeza da reencarnação. Não há em mim qualquer vírgula de dúvida a respeito do processo reencarnatório. Nós estamos sempre indo e vindo, porém, os nossos afetos, nesse primeiro instante, ficam aqui. Então tem um mês que a gente está sentindo saudade, tem um mês que a gente está sentindo falta. E o que seria de nós, eu, Ivan, como único espírita da família, tanto na família da minha mãe como na família do meu pai? O único espírita. O que seria de mim se não fosse essa certeza? Certeza de que algum dia nós vamos nos encontrar novamente. Certeza de que na próxima encarnação pode até ser que nós sejamos novamente avó e neto. Tudo isso quem nos traz é Jesus. Então as consolações que nós encontramos na fé do futuro, elas estão diretamente ligadas à confiança na justiça de Deus, porque tudo isso só vai funcionar. Essa ideia de que Jesus fala, de que no jugo dele nós acharemos repouso, ela só faz sentido se nós confiarmos na justiça de Deus. E um dos pré-requisitos básicos para acreditarmos na justiça de Deus é a reencarnação. Porque para quem não acredita em reencarnação, não faz sentido nenhum você acreditar na justiça de Deus, no Deus justo. Porque senão, o que é que explica pessoas que são riquíssimas e pessoas que são miseráveis? O que é que explica pessoas que sempre tiveram amigos, familiares, gente que a ama ao seu lado e pessoas que nunca conheceram o amor? O que explica? A reencarnação é a chave. Ela é o primeiro passo para que a gente efetivamente eleve os nossos pensamentos ao alto e não tenha a menor dúvida de que Deus é sim justo. Ele é tão justo que ele não privilegia ninguém. Ele nos dá a oportunidade básica. E o que vamos fazer com essa oportunidade? Aí é da decisão de cada um, do livre-arbítrio de cada um. Então, ainda há aquelas pessoas que, quando se fala em confiança em Deus, em fé na justiça de Deus, elas acham que é um processo exterior. Sabe aquela gente que não perde uma doutrinária no centro, não perde um dia que vai no centro, não pode sair sem tomar um passe, porque se for no centro e não tomar um passe, é como se não tivesse ido. Eu quero ver o que esse pessoal está fazendo na pandemia, mas enfim.
Então elas pensam que a frequência no templo, ou na casa espírita, na igreja, no terreiro, onde quer que seja, as ofertas de donativos, de doação, a postura convencional religiosa, elas acham que isso é suficiente para caracterizar o bom religioso. Na maioria das vezes isso não passa de hipocrisia, porque exteriormente está demonstrando ser alguém que não é no seu mundo interior. Os chamados sepulcros caiados, que Jesus fala no Evangelho, alvos por fora, com a pintura de cal, e podres por dentro, com a madeira que o cupim corrói. Esses, eu não sei se poderão ter uma vida muito fácil em relação à erraticidade, ao pós-desencarne e ao reencarne. Não sei, mas também não me cabe aqui procurar saber. Cada um cuida da sua vida. Cada um faz aquilo que está ao seu alcance, ainda que de forma muitas vezes infantilizada. Gente, por exemplo, que acha que está passando por algum problema e vai rezar 10 Pai Nossos, 50 Aves Marias e o problema vai estar resolvido. Fé é muito importante, mas fé ela não acontece da boca para fora. Ela acontece sempre no movimento interior, no movimento interno. Então, sobre aqueles que, ao contrário, isso é a continuação do texto do Evangelho, né? Sobre aqueles que, ao contrário, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre aqueles que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso. E nenhuma esperança lhe mitiga o amargor, ou seja, nenhuma esperança lhe retira o amargor. Então foi isso que levou Jesus a dizer que o seu jugo é leve e o seu fardo suave. Porque pensem, se para nós espíritas, que temos certeza absoluta da vida futura, que temos certeza que nós colheremos de acordo com aquilo que nós plantamos, então se estamos plantando coisas boas, vamos colher coisas boas. Se temos certeza do auxílio dos bons espíritos que estão o tempo todo ao nosso redor, nos estimulando, nos intuindo, nos reforçando, erguendo a mão para nos carregar, se temos certeza de tudo isso, e ainda passamos por graves momentos de dificuldades, imaginem quem não tem. Porque aquela pessoa que não tem, né? Aquela pessoa que não espera nada da vida e que vive em abundância material, ela vai levar um tempo maior para as queixas. Porque está em uma fantasia de que basta ter opulência material, abundância material e nada lhe faltará. Mas aquele que está nessas características de não acreditar e de não esperar, melhor dizendo, nada após esta vida, e ele está na miséria, ele não tem como escapar desse amargor que o texto do Evangelho diz. Todos nós, com certeza, conhecemos alguém que não consegue sequer dar um sorriso. Está vivendo, sabe, ao estilo Zeca Pagodinho, sabe como é que é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que der, deu, o que não der, não deu, tá tudo certo. Daqui não vou levar nada mesmo, dizem alguns. Realmente, daqui a gente não vai levar nada mesmo não, a não ser nós mesmos. Então essa pessoa não tem porquê, pelo menos numa análise bem infantilizada, essa pessoa não tem porquê fazer nenhum esforço para ser alguém melhor, para se entregar, para se submeter
ao amparo de Jesus, porque a vida dela não faz sentido. Está vivendo nos automatismos, está vivendo de forma absolutamente perdida. É como um navegador que perde a sua bússola, os seus equipamentos de navegação e fica à deriva, até que o vento leve para algum lugar onde ele possa atracar, esperando que ali seja um porto seguro, porque muitas vezes não é. Então há uma verdadeira necessidade para a gente entender a mensagem do jugo leve de Jesus. Nós temos uma necessidade da disposição autêntica para a vivência do Evangelho. Eu queria dizer a vocês uma coisa que, com o passar do tempo, ela tem me trazido um certo incômodo. Não porque as pessoas fazem ou porque as pessoas deixam de fazer, não se trata disso, mas o incômodo porque muitas vezes fica parecendo que esse é o meio da atualidade para você tentar se mostrar alguém religioso. Eu, Ivan César, eu costumo me classificar como um religioso não convencional. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não sou, por exemplo, aquele espírita que vai encontrar com você na rua, vai falar com você, olá, como vai, tudo bem, não sei o que, aí na hora de você muita paz. O que é que eu vou dizer? Tchau, tchau, a gente se vê, um abraço, até a próxima. Eu não sou aquele que vai estar o tempo todo, que Jesus esteja convosco. Ou como está na moda, o povo falar agora, espírita adora uma moda também. Você encontra com uma pessoa, se despede de uma pessoa, aí o que é que você faz? Namastê. Gratiluz. Gente, pelo amor de Deus. Não esperem isso de mim, não. Porque para a maior parte das pessoas, obviamente eu não estou aqui colocando todos no mesmo balaio, mas para a maior parte das pessoas isso se trata apenas de uma pretensa vida espiritual que aquela pessoa não tem. É tipo esse pessoal que anda repetindo as frases de Jesus, mas quando desliga as câmeras, ou até na frente das câmeras mesmo, chega e diz assim, não, mas bandido bom é bandido morto. Ah, foi isso que Jesus disse a Dimas? Aquele que estava lá na cruz com ele? Foi isso que Jesus disse? Eu acho que eu ando lendo o evangelho errado, viu? Porque tem hora que, sinceramente... Então, a vivência autêntica do evangelho não é você ficar procurando palavras bonitinhas, nada disso. É viver de forma sadia e saudável em âmbitos espiritual e, acima de tudo, social, porque não adianta nada você ser um guru espiritual e se esconder lá no alto da montanha e não fazer mais nada da vida. O seu papel é ajudar quem ainda não é. Quem ainda não alcançou um outro patamar na escala evolutiva. Essa é a única razão pela qual nós temos mentores espirituais. Vocês já perceberam isso? Eles não são tão melhores assim que a gente não, mas eles estão pelo menos um patamarzinho acima. E por que eles ficam, entre aspas, perdendo tempo ajudando quem está no patamar abaixo? Porque quem pode mais ajuda quem pode menos. Por que vocês acham que Jesus veio aqui, gente? Qual era a necessidade, observando o seu modo de viver, as mensagens que trouxe, qual era a necessidade que Jesus tinha de reencarnar na Terra, ou melhor, de encarnar na Terra? Necessidade que eu digo em relação à sua própria ascensão espiritual? Possivelmente nenhuma. Mas como já estava em um nível muito, mas muito acima do nosso, ele veio para nos socorrer. O que é que nós fizemos? O matamos. E matamos Jesus todos os dias, ainda hoje, 2000 anos depois. Quando ficamos com essa hipocrisia de mandar mensagenzinha bonitinha no WhatsApp e depois estar falando mal daquela pessoa que você mandou a mensagem bonitinha. É isso que é ser cristão? É isso que vocês entendem como uma vivência evangélica? Andar com a Bíblia embaixo do braço ou com os textos do Evangelho, com as questões de O Livro dos Espíritos todas decoradas? Eu não vejo assim. Em relação às questões evangélicas,
eu sempre levo comigo uma frase atribuída a Francisco de Assis. Quando ele diz assim: pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras. Ou seja, não é decorar o Evangelho, é agir no Evangelho. Se você é espírita, católico, umbandista, candomblessista, messiânico, taoísta, isto, nada importa. O que importa são as suas ações, a sua busca por se tornar alguém melhor do que aquilo que é hoje. O jugo de Jesus é a observância da lei de Deus. Ou melhor, a observância das leis de Deus. Mas esse jugo é leve e a sua lei, o seu fardo, é suave, pois que impõe apenas 2 deveres. Apenas 2. A caridade. Aliás, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no que diz respeito à caridade, para além daquela questão onde Kardec pergunta pergunta aos espíritos, né, o que significava caridade conforme compreendia Jesus. Jesus dizia: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Para além disso, vocês vão procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, se minha memória não estiver me traindo, no capítulo 7º, o texto Os Infortúnios Ocultos. Esse texto ele fala de 3 aspectos básicos da caridade, que se um deles faltar, você provavelmente não está sendo caridoso verdadeiramente. O texto fala da forma de se fazer a caridade. O texto fala do ensino da caridade. E o texto fala do anonimato da caridade. 3 possibilidades. Então, o primeiro dever para estarmos submissos à ajuda, ao auxílio do Cristo, é a imposição da caridade. O segundo, nosso único destino, o amor. Como dizem os espíritos, a quintessência do sentimento, o amor. Portanto, minhas amigas, meus amigos, que até esse instante estão ainda acompanhando esse trabalho, o jugo de Jesus, ele é leve, porque ao contrário do jugo romano sobre os judeus, ao contrário do jugo religioso e de lideranças religiosas sobre os seus correligionários, sobre os seus seguidores, sobre os seus fiéis, o jugo de Jesus nos impõe 2 características que jamais nos farão mal: caridade e amor. E agora, o que é que eu faço, Ivan? Não sei. Agora é o seu livre-arbítrio em ação. Você vai querer ser submisso a Jesus ou submisso aos arrastos do mundo? A decisão é sua. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê a tua paz, hoje e sempre.